Parece que tá tudo dando errado, muitas das vezes, porra, você fica numa situação que, cara, parece que não tem saída, mano. Desde muito cedo eu comecei a trabalhar fora, mas foi assim, por uma opção minha, porque os meus pais, mesmo que tivessem uma vida muito difícil, a gente enfrentava dificuldades financeiras assim muito difícil. Mas mesmo assim, eles nunca me obrigaram a trabalhar quando eu era adolescente para poder ajudar em casa, né? Mas eu sempre fui uma pessoa assim que eu sempre fui de observar muitas coisas, né? O meu pai passou por alguns momentos assim muito complicado. Teve que catar ferro velho na rua. Ele sempre me levava, mas ele me levava assim, ele enxergava como algo que ele estava indo atrás do sustento para a família dele, né? Mas eu como criança eu levava aquilo dali na farra, para mim era uma diversão ir com ele. Então eu subia naquela carroça e a gente saía por aí afora. Aí ele falava assim: "Pega aquilo dali". Aí ele descia também na carroça, ia lá, pegava um ferro, colocava em cima. E depois a gente ia vender aquilo no ferro velho, a gente vinha pra casa, né? Tipo, eu ficava todo feliz, porque era um momento de interação assim muito interessante. Meu pai, mesmo sendo uma pessoa, como que eu posso dizer? Ele é uma pessoa que ele não estudou muito. Ah, ele sempre teve também essa cultura de mato, de morar no mato, de cuidar de cavalo, cuidar de boi, essas coisas. Isso é uma coisa de família, da família dele mesmo, né? Então, assim, meu pai, ele tem uma certa dificuldade com palavras, né? Então, então assim, não espere um conselho super elaborado do meu pai que você não vai ter. Mas meu pai me ensinou de forma silenciosa, mesmo que ele não saiba, ele me ensinou de uma forma silenciosa, sem dizer uma palavra, a respeito de ter responsabilidade acima de qualquer coisa. Então, todas as vezes que ele saía para poder fazer aquilo dali, né, era porque ele precisava arrumar uma forma para sustentar a família dele. E a forma que ele tinha naquele momento era essa, e ele simplesmente fazia o que tinha que ser feito. Ele nunca dava uma desculpa. Ele arregaçava as mangas e ele ia lá e fazia acontecer. E eu tava ali junto com ele, só sendo um companheiro mesmo, né? Quando eu comecei a ter o meu próprio interesse, né, de trabalhar ali na casa dos 16 anos, eu arrumei o meu primeiro emprego, que inclusive foi com ele. Ele sempre trabalhou em padaria, mas tinha aqueles altos e baixos, né? Que uma hora tava desempregado, outra hora tava empregado. E eu pedi pra ele arrumar esse emprego pra mim, né? Não era carteira assinada nem nada. Foi por uma decisão minha. E ali eu comecei, né, a criar essa questão de responsabilidade com o trabalho e todos esses valores, né, de ter as minhas coisas, de fazer as minhas coisas, de não esperar por ninguém resolver nada pra mim, que eu tenho que ir lá arregaçar as mangas. Então, esse foi um ensinamento assim silencioso do meu pai, né? Começou nessa época. E eu sempre trabalhei de carteira assinada, cara. Por longos anos eu trabalhei como CLT. Tenho carteira assinada, acho que mais de 11 anos, tá? De carteira assinada em alguns serviços diferentes, tipo 3 anos em um, mais de 2 anos em outro, mas ao todo, assim, foram 11 anos consecutivos de CLT. Eu não sei se no teu caso é assim, mas depois que eu me tornei adulto, eu comecei a levar essa questão do emprego como algo que fosse uma segurança para minha vida, tá? Porque eu não queria ter que passar pelo que meu pai passou, não que aquilo fosse ruim, teve o seu valor, como eu falei, eu tirei um aprendizado muito bom, eu tenho boas lembranças dessa época, mas eu não queria passar por essas coisas, né? Então, trabalhando de carteira assinada era sempre para mim como um porto seguro. Eu gostava muito, eu era muito responsável, eu era aquele tipo de funcionário que qualquer empresa queria ter. E eu sempre trabalhei em comércio, então abri ali dia 24 de dezembro. Dia 25 de dezembro tinha expediente e eu tava lá. Dia 1º de janeiro, tremendo ano novo, eu tava lá. Eu era um funcionário assim que não faltava. Eu levava isso ao pé da letra e eu sempre ficava com esse sentimento, né, de que eu não podia falhar porque tinha pessoas ali que dependiam de mim. Em 2015 eu comecei a construir uma casa para poder morar junto com a minha namorada, né, que é minha esposa atual, na época ela era minha namorada. A gente resolveu que a gente ia ficar junto, né, e fazer as nossas coisas e tal. Em 2017 eu tomei um choque de realidade porque trabalhei para uma empresa que ela foi responsável por me educar, eu diria assim, né, por criar um novo eu. Porque foi nessa época que eu tomei um choque de realidade e eu descobri que essa segurança que eu acreditava que o emprego registrado, né, o emprego de carteira assinada trazia para minha vida, foi nessa época quando eu percebi que não era bem assim.
tá? Para começo de conversa, eu já ganhava muito pouco, então assim, só que eu não tinha essa noção, sabe? Na minha cabeça, o que que acontece? Eu tava trabalhando, então eu só tinha que estar trabalhando. Se eu tô trabalhando de carteira assinada, basta. Se eu tô ganhando pouco, não tô conseguindo realizar as minhas coisas, eu não conseguia olhar dessa forma. Porque a forma como eu me eduquei, como eu aprendi, era que eu precisava estar trabalhando. Não, eu não poderia estar desempregado. De forma alguma eu poderia estar desempregado. Então eu tinha que estar trabalhando de alguma forma. Então, assim, eu estava trabalhando, ganhando muito pouco, mas eu não me atentava para isso, eu não me alertava para isso, porque essa parte não era algo acessível na minha cabeça, eu não tinha essa visão. Ah, eu ganho muito pouco, eu preciso fazer algo para ganhar mais. Eu sei que agora tem muitos conteúdos aqui na internet, né, que acaba, de certa forma, compartilhando experiências e as pessoas despertam cada vez mais cedo para isso, mas não é o meu caso porque eu não tinha nem sequer internet em casa. Nessa época eu não tinha internet, então isso teve que partir de mim mesmo, de dentro pra fora, tá? E quando eu trabalhei para essa empresa acabou me mandando embora por justa causa, tá? Por que que aconteceu essa justa causa, né? Era uma empresa que, cara, eles faziam de tudo para você pedir demissão. Então, se você tá trabalhando ali para eles 3, 4 anos, eles não iriam te mandar embora. Então, eles faziam de tudo para atrasar a tua vida e fazer você perceber que você precisava sair dali, tá? Então toda hora eles trocavam o meu horário, me jogavam pra noite, depois me jogavam pro dia, me jogava pra noite, me jogava pro dia, e aquilo começou a me cansar. E com isso eu comecei a faltar, comecei a perder o interesse na empresa, e eles me mandaram embora por justa causa, alegando uma série de coisas, que eu tava desanimado, que eu já não tava tão empenhado. E de fato foi isso, realmente eu comecei a ficar desanimado, mas foram eles que contribuíram para que aquilo acontecesse comigo. E aconteceu mais uma coisa que para mim foi a gota d'água. Essa empresa, ela também ficava localizada numa área que era uma área um pouco perigosa, era uma área que tinha muitas comunidades ao redor, e saindo de lá à noite, muitas das vezes eu era assaltado, tá? Então, num período de 6 meses, eu devo ter sofrido aí uns 3 assaltos, tá? Então, assim, tava muito difícil, tá? Tava muito difícil mesmo. E por conta do estresse que isso estava me causando, eu comecei a confrontar alguns chefes dessa empresa e isso fortaleceu, tá, a narrativa deles de me mandar embora por justa causa, alegando uma série de coisas que não cabe agora eu falar sobre isso aqui. Todos os dias eu ia pro meu trabalho de uniforme. Então, eu ia com a bota da empresa, eu ia com a calça, né, da empresa, que era aquela calça azul, e como se não bastasse já a humilhação de estar sendo mandado embora por justa causa, eles queriam que eu deixasse o uniforme lá, porque segundo eles estava no contrato da empresa que eu tinha que devolver o uniforme quando eu me desligasse dela. Como se já não bastasse, né, estar sendo mandado embora por justa causa, eles ainda queriam o uniforme, né? E, cara, porra, eu ia sair de lá o quê? De cueca, velho? Porque era o que eu tinha, era o que era meu era só a cueca. É muito engraçado como essas coisas acontecem e o desenrolar da vida, né? Porque hoje eu tenho uma visão diferente, cara. Eu percebo que se isso não tivesse acontecido, vai saber se eu teria começado a amadurecer a minha mente para perceber, né, que isso não traz segurança nenhuma. Então, eu acredito que ali foi o ponto-chave, né? Ali foi o ponto de partida. Eu sei que eu passei por várias outras coisas, eu entrei em outras empresas, eu comecei a trabalhar de novo, mas foi exatamente ali que eu comecei a plantar uma semente. Foi quando a minha mente, ela começou a meio que se abrir e eu comecei a falar para mim mesmo que isso não traz segurança nenhuma, porque num dia você está empregado, tá com suas contas pagas, tá tudo em dia, você está esperando ali receber o teu salário e no outro dia você está no olho da rua sem ter direito a receber nada. Então, isso foi muito importante, mesmo que doloroso naquela época, né? Tava construindo uma casa, tinha acabado de me juntar com a minha esposa, trabalhava sozinho, ela não trabalhava, então foi muito assustador isso daí, cara. Foi muito assustador mesmo. Eu tava completamente perdido assim na vida, eu não sabia o que eu ia fazer. Mas ali começou a brotar alguma coisa, que foi eu ter essa percepção, né, de que o famoso emprego seguro ele não existe. Então, lá em 2017, eu comecei a fazer algumas pesquisas, né, sobre como começar algum tipo de negócio. Eu não tinha computador, eu tinha um celular, tinha uma internet extremamente ruim, que eu tinha acabado de contratar, inclusive eu não sabia nem como que eu ia pagar a mensalidade da internet no mês seguinte, mas eu comecei a fazer algumas pesquisas.
sobre algumas ideias para poder empreender. Eu já trabalhei com estampa de camiseta, então eu trouxe isso à tona, comecei a pensar sobre isso também, né, de fazer aquilo mais uma vez. E depois que você faz essa pesquisa, como ganhar dinheiro na internet, parece que é um caminho sem volta, porque a partir desse momento você vai ser bombardeado de anúncios, né, e de propagandas a respeito de como ganhar dinheiro na internet. Então foi aí que começou. Eu não sabia que dava para ganhar dinheiro com o YouTube, eu não sabia nada disso. Então eu comecei a ser bombardeado por essas coisas e eu mostrava para minha mulher e eu falava assim para ela, eu falava: "Amor, tu acha que isso daqui é possível? Tu acha que isso daqui é real? Será que realmente tem como ganhar tudo isso na internet?" Um cara me mandou um e-mail falando que ganha 10 mil reais por mês na internet sem fazer nada, só com anúncio. Então ali eu comecei a ter o meu primeiro contato, mesmo que não acreditando muito, mas aquilo ficou na minha cabeça, eu comecei a pesquisar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas eu voltei, né? Arrumei outro emprego, porque a vida não pode parar, como eu falei, tinha contas para pagar, então logo na sequência eu tava trabalhando de novo, mas nunca foram trabalhos assim, sabe, que me pagava muito bem ou que eu tinha alguma profissão. Sempre foi como ajudante de alguma coisa, trabalhando em uma loja como atendente. Nunca tive dificuldade com isso, né? Então eu ia lá e fazia o que tinha de ser feito, arrumava o emprego que tinha, era o que era pra mim, sabe? Eu lembro que uma vez eu fui numa metalúrgica, eu fui fazer uma entrevista numa metalúrgica. Quando eu cheguei nessa metalúrgica, a mulher virou pra mim, a mulher que contratava lá do RH, ela falou assim: "Olha, só tem uma vaga na faxina." Eu falei: "É, mas é pra fazer o quê? É limpar o refeitório?" Ela falou: "Ah, é pra limpar banheiro. É pra varrer lá fora, limpar folha." Eu olhei, falei: "Tá, é esse mesmo. Pode botar aí que eu quero." Peguei o emprego, cara. Eu não tenho dificuldade com essas coisas. Então esse foi um ensinamento do meu pai, mesmo que ele não tenha me dito nenhuma palavra de forma silenciosa, ele me ensinou que a responsabilidade vem acima do orgulho. Então me realoquei no mercado de trabalho, mas dessa vez com uma visão um pouquinho mais ampla, porque eu já tinha tido um contato ali com o digital, mesmo que superficial. Eu não sabia direito como funcionava, mas a minha cabeça, né, já estava enxergando um pouquinho mais além. Em 2019 a minha filha nasceu e no finalzinho de 2020 eu comecei mais uma vez a ficar incomodado com a minha situação, porque a minha filha às vezes me pedia uma banana, me pedia uma maçã e não tinha. Então assim, eu ficava pensando, como é que uma pessoa que trabalha dia e noite não tem dinheiro para comprar uma banana, não tem dinheiro para comprar uma maçã? Se não fosse minha sogra, minha filha tinha saído da maternidade sem ter roupa para vestir, porque foi a minha sogra que comprou tudo para ela. Então assim, aquilo começou a me incomodar, como que uma pessoa que trabalha não tem dinheiro para fazer essas coisas básicas. Então, o dinheiro, galera, na verdade já não estava mais sendo suficiente. R$ 1.200 não é segredo pra ninguém que, cara, não dá pra se sustentar, não dá nem pra se sustentar sozinho, imagina sustentar uma família. Então foi exatamente naquele ponto ali que eu comecei a perceber que eu tinha que fazer alguma coisa e eu lembrei de quê? Eu lembrei da pesquisa, né? Como ganhar dinheiro na internet e comecei a desengavetar esses projetos de novo. Naquele mesmo mês eu fiz R$ 2.000 na internet. E, cara, ganhar R$ 2.000 no mês pra mim era algo assim muito absurdo, porque eu ganhava salário mínimo. Eu nunca tive um trabalho que me pagou R$ 2.000 no mês. Então, imagina, fazer isso de casa, aquilo me deixou completamente fascinado, né? Não tinha como eu desver algo que eu vi que era melhor do que o que eu estava fazendo a minha vida inteira. Então, no meu primeiro mês eu estava fazendo ali R$ 2.000, no meu segundo mês eu estava fazendo o dobro disso, e alguns meses depois eu já estava fazendo próximo de R$ 20.000, cara. Então, assim, é algo absurdo. Eu sei que é difícil de entender, né? Certas coisas que acontecem na nossa vida. Parece que tá tudo dando errado. Muitas das vezes, porra, você fica numa situação que, cara, parece que não tem saída, mano. Parece que, sabe, você tá no fundo do poço, você tá indo pro abismo, mas não. É nesse momento que coisas começam a acontecer, cara. E eu tive um sonho. Eu tive um sonho bem nesse meio aí. Eu sonhei exatamente com essa frase que eu acabei de dizer aqui. Coisas ruins acontecem para que coisas melhores possam acontecer, e isso é muito real, cara. Situações ruins, cara, elas vêm para nos fortalecer e para criar uma nova versão da gente, sabe? Uma versão muito melhorada de quem você achava que você já era. Você não é essa pessoa que você é agora. Eu sei que muitas das vezes coisas acontecem, parece que é o fim,
mas não é, cara. Eu ainda tô na minha jornada, mas ao longo dela agora, o que que eu percebo? Eu percebo que todas as vezes quando algo parece que não tá dando certo, é quando eu dou um passo para trás e eu percebo que talvez seja um momento de evoluir essa ideia. Eu não gosto muito de compartilhar coisas muito pessoais minhas, porque eu sou uma pessoa completamente reservada, mas esse sonho em particular que eu tive sobre coisas ruins acontecem para que coisas melhores possam acontecer. Nesse sonho eu me via sentado na beirada de uma das paredes da minha casa e a minha casa ela estava completamente destruída. Era como se tivesse passado um tornado, um furacão, tava tudo fora do lugar. E eu ficava ali me questionando, né, o porquê que aquilo estava acontecendo comigo, por que que minha casa estava toda destruída, por que que eu estava passando por aquilo. E surgia uma pessoa e me falava isso, né, no meu sonho. Coisas ruins acontecem para que coisas melhores possam acontecer. E realmente o resultado disso, assim, foi surpreendente, porque eu não sou mais o mesmo de 5 anos atrás. A minha mente ela expandiu bastante, a minha visão de crescimento foi muito mais além. Os aprendizados, cara, que eu obtive nos últimos 5 anos valeu pela minha vida inteira. Foram coisas que eu aprendi agora que eu não tinha noção de que era possível. Eu só via outras pessoas fazendo, mas não sabia que eu tinha capacidade de fazer isso aqui, de que eu tinha como empreender na internet, como ganhar dinheiro com isso, né? Eu espero que esse vídeo ele tenha contribuído com alguma coisa para sua jornada. Tô completamente gripado, não sei se você percebeu, mas eu decidi colocar a câmera aqui e contar essas coisas, né? Compartilhar pela primeira vez aqui no canal. O vídeo foi esse e eu espero poder te ver no próximo vídeo.